Olá, seja bem-vindo a mais essa inspiração. Qual é a sua história? Todos nós temos uma história para contar. Às vezes essa história só interessa a nós mesmos. Às vezes as pessoas nos ouvem por educação. Mas há histórias que despertam em nós curiosidade, despertam em nós interesse. Por exemplo, uma das histórias que mais desperta interesse na Bíblia, uma das histórias mais citadas na Bíblia, é a história de uma mulher sem nome. Uma mulher que pode ser milhares de mulheres ou milhares de homens no anonimato que tem essa mesma história, ou que tem uma história parecida, ou que tem uma história semelhante, ou que tem uma história que desperta a mesma curiosidade. Essa história está na Bíblia, é claro, nós sempre falamos da Bíblia. João capítulo 4, versículos de 16 a 18. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus está conversando com uma mulher chamada samaritana, uma mulher inimiga do povo judeu, uma mulher que não se comunicava com os judeus não se comunicavam com os samaritanos, eram pior do que a turma que está brigando lá na Europa. Era uma inimizade histórica. Mas Jesus está conversando com ela e ele diz: vai, chama teu marido. E ela disse: não, teu marido já... Ele disse: você já teve 5 maridos. Essa mulher talvez fosse de uma... Talvez não, é claro que ela era de uma moral suspeita para aqueles tempos. Hoje, nem tanto. Às vezes as pessoas nos assustam com a sua liberalidade. Mas essa história era uma história que mudou. Ela, quando conheceu Jesus, ela passou a ter uma nova ênfase na sua vida. Não mais a ênfase de uma lacuna emocional, não mais a ênfase de uma lacuna psicológica, de uma lacuna social, de uma lacuna conjugal, mas ela passou a ter uma visão espiritual. Uma visão de contar a sua história, que era vergonhosa, agora ela conta a uma cidade toda. Ela diz: venham ver o homem que contou a minha história. E, na verdade, ela queria dizer que mudou a minha história. A sua história pode ter sido trágica, traumática, pode ter sido até mesmo perversa. Essa semana eu conheci uma pessoa na minha situação de constrangimento, porque houve um acidente e essa pessoa se envolveu num acidente e eu tive que intervir, mas eu vi que Deus mudou a história dele. E Deus quer mudar a nossa história. Não importa se você tem opções conjugais suspeitas, não importa se você tem opções sociais suspeitas, opções políticas suspeitas, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a minha história, Deus quer mudar a nossa história. Ele diz: vai, rever a tua história, se confronte com a tua história, mas a tua história não vai paralisar você numa missão gloriosa que eu tenho para você. Deus tem uma grande missão para você, Deus tem uma grande missão para mim, Deus tem uma grande missão para nós. A nossa história está mudando. Deus abençoe, que você escreva uma nova história. Essa semana pense na sua história. Essa semana comente a sua história com alguém. Essa semana diga o que Deus fez na sua história, porque isso edifica a vida das pessoas. Eu tenho feito isso, às vezes, quando encontro alguém que era de uma linha política radical. Eu hoje sou uma pessoa mais centrada, mais equilibrada nas minhas posições partidárias, ideológicas, políticas,
Mas Deus mudou a minha história quando eu entrei para o ministério. Eu tenho uma história para contar. Você também tem uma história para contar. Deus abençoe. Um beijo no coração. Comente a sua história, dê um like, inscreva-se no canal e mande esse link para outra pessoa para ela poder compartilhar a sua história com você ou com mais alguém. Shalom, graça e paz.